Olá, está começando o primeiro episódio Ah, do podcast Estantes de Ideias da Biblioteca Casa Amarela. Eu me chamo Camila Espínola e hoje temos um convidado mais que especial nesse projeto lindo que aborda tanto a literatura como as questões sociais. Fique com a gente para esse primeiro episódio. E hoje não poderíamos fazer esse primeiro episódio sem ele, o idealizador disso tudo, Pedro do Livro. Muito obrigada, Pedro. Tudo Obrigado, bem com você? Camila. Claro, tudo ótimo. Tô feliz de estar aqui, iniciando o nosso podcast na biblioteca. Essa sala aqui que foi tão... que a gente lutou tanto para ter, né? E agora a gente iniciando o nosso primeiro papo aqui. Que ótimo. Pedro, Nosso primeiro papo no Estante de Ideias, porque a gente já fez isso, episódios, né? Mas agora com um mas novo programa, oficialmente oficialmente. no podcast, o que é maravilhoso. Pedro, e antes da gente começar, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho, porque óbvio que todo mundo te conhece, mas tem pessoas que acabam caindo de paraquedas aqui, ou até querem te conhecer também, assim, melhorzinho. Então eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho de você. Todos nós sabemos que você é mestre em educação, mas discorre um pouquinho da sua vida pessoal e um pouquinho da sua vida profissional. É engraçado você me anunciar, né, como mestre de educação, como professor, e se quando eu lembro da minha história, Eu era aquela criança que todo mundo, que os professores falavam, esse daí não vai dar para nada, isso aí não vai acontecer em nada. E hoje eu sou professor também, sou mestre de educação. Eu fui expulso da escola 2 vezes, fiquei em recuperação em todas as séries. Mentira, todas as séries não, né? Teve uma série que eu fiquei na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, aí na quinta eu passei, mas na sexta, na sétima, na oitava e na primeira, no segundo, terceiro ano, né? E passei por 2 momentos muito difíceis também, fui expulso da escola. Primeiro fui convidado a retirar de uma das escolas. Logo no comecinho, quando eu era criança, mãe, seu filho é muito bagunceiro. Era no colégio de freira. Tira seu filho daqui, assim, leva seu filho para um colégio que seja um pouco mais light, que aquele não vai dar muito certo. Aí minha mãe entendeu o recado e me mandou para outra escola. E aí no segundo grau também, aí já é uma questão que um autoritarismo da escola, mas eu fui expulso da escola, entrei na justiça. E acho que o meu ponto-chave, né, meu ponto de virada, foi quando, depois, né, dessa expulsão, vi minha mãe chorando, eu falei, putz, mãe chorando é fogo, né, Camila? Porque a É gente magoa qualquer um, difícil. né? Mas mãe, magoar a mãe é Uhum. difícil. E aí vi minha mãe chorando, eu falei assim, gente, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer outra coisa. E aí acho que essa energia que tinha, né, pra bagunça, pra ficar lá atrás, no fundo da sala, fazendo arte, não sei o quê, se canalizou para outras coisas. Uhum. Então, nesse momento eu comecei a participar do Grêmio da escola, do movimento estudantil, comecei a me envolver e comecei a entender que ao invés dessas coisas que eu fazia, né, da bagunça, etc., eu poderia canalizar essa energia, por exemplo, para querer melhorar a nossa escola. Então, eu entrei para o Grêmio do Estudantil e dali foi um ponto de virada da minha vida. Dali eu me tornei professor, me tornei uma pessoa, né, que idealizadora de projetos de incentivo à leitura e hoje a gente está aqui, né, na Casa Amarela. Então você diz que esse ponto de virada foi você perceber que de alguma forma você estava ali vendo a sua mãe pensando que, nossa, meu filho, ele tem que ir para um caminho mais, mais, vamos dizer assim, não correto, mas um caminho assim da literatura, da educação. Então, esse foi esse ponto de chave que você mudou, Olha, Camila, eu acho que a escola, ela é fundamental. A escola é o melhor ambiente que a gente tem. com Porém, certeza. a escola, ela precisa passar por algumas reinvenções. E eu acho que eu já sentia um pouco isso na escola. Porque se é verdade que eu fiquei em recuperação todas as séries, também é verdade que eu nunca repeti. Então, para que eu ia estudar o ano todo se eu poderia ficar, né, o ano todo fazendo as coisas que eu queria, que não era estudar, e aí no final das contas estudar passava. Então a escola, eu sentia que naquele momento ela não era tão atrativa, porque ela não estava desenvolvendo competências que eu precisava, que são inerentes à minha personalidade. E quando eu percebi que eu tinha que mudar um pouco a minha vida, e aí eu descobri o movimento estudantil, eu descobri outras competências, por exemplo, a oratória, a capacidade de mobilizar pessoas, idealizar projetos. Eu acho que a escola não me incentivou muito a desenvolver essas competências. Então, hoje eu como professor, como mestre de educação, eu vejo que o principal desafio da escola não é, por exemplo, passar, né,
ensinar a pessoa a decorar uma fórmula matemática ou uma operação na língua portuguesa. Eu acho que o principal desafio da escola é formar cidadãos críticos e que, acima de tudo, saibam pesquisar sobre temas. Porque o conteúdo, né, hoje é mais fácil ainda. Hoje o conteúdo está nas plataformas digitais e você acessa muito fácil. No celular você acessa o Google e você consegue descobrir uma resposta de algo que você antes não sabia. Porque era bem diferente antigamente, né? Quando a gente ia à biblioteca, pesquisar. Mas, de Hoje qualquer tá forma, tudo o mais conteúdo estava ali fácil. armazenado. É. Só que nessa época era mais difícil a gente pesquisar. Então, acho que o desafio da escola continua sendo esse: fazer com que os jovens, que as crianças se tornem cidadãos críticos e que saibam pesquisar, saibam questionar. Porque quando a gente questiona, a gente vai pesquisar. Já viu? Será que é isso aqui mesmo? Aí eu vou lá fazer uma pesquisa. E aí você acaba se descobrindo e você constrói conhecimento, né? Então, eu acho que a escola ela precisa passar muito por essa perspectiva, né? Dessa renovação. E é um pouco do que a gente tenta fazer aqui na Casa Amarela, que é uma biblioteca é uma casa do saber. Então, a ideia é fazer com que esse saber floresça aqui dentro. Não naquela postura arrogante, nós temos o conhecimento e nós vamos passar esse conhecimento para as nossas crianças ou para as pessoas que frequentam a biblioteca, mas sim a construção do conhecimento juntos. Sim, e exatamente nesse ponto, já que você abordou a biblioteca, é que eu também queria te perguntar que o papel da biblioteca, ela está sendo muito diferenciada na vida dessas crianças que não têm a educação tão correta como ela deveria ser, né? Então é nisso que eu queria te perguntar também, para você falar para as pessoas que estão assistindo, para os nossos ouvintes, qual é o principal, a principal importância da Casa Amarela, da biblioteca que está sendo na vida dessas crianças? Eu acho que a principal importância é resgatar os sonhos. Eu morei a minha vida toda aqui em Anchieta. Durante o período, né, que eu era criança, eu não tive um espaço como esse para chamar de meu. Hoje as crianças têm um espaço que elas podem chamar que é delas, mas que é um espaço que estimula a criatividade, o sonho. Você entra aqui na Casa Amarela, você vê, né, é colorida, as paredes são coloridas, que a ideia é estimular esse lúdico, né? Então, acho que a biblioteca vai construir uma geração de crianças e jovens aqui do bairro de Anchieta, diferente da geração que eu fui criado. Exatamente. E é nesse ponto também que eu até posso dizer, porque eu, por exemplo, na minha vida, a biblioteca para mim foi um mar de divisões ali, foi totalmente diferente. Porque hoje eu leio bastante, Uhum. porque eu tive uma biblioteca comunitária no meu bairro. Então isso para mim foi muito importante. E também é uma das coisas tão importantes que a gente precisa atribuir à vida das crianças e também dos adultos. Hoje em dia, a gente está vendo que a literatura ela não está sendo tão fomentada na questão da vida adulta. Tem até algumas matérias, algumas notícias que a gente está vendo que as pessoas adultas elas estão lendo cada vez menos. Uhum. Então eu queria te perguntar como que a gente pode fazer essa questão da literatura aumentar na vida das pessoas? Olha, eu não sei se as pessoas estão lendo cada vez menos, não. Eu discordo um pouco disso. Eu acho que elas estão lendo talvez menos livros, que é Menos a livros. plataforma tradicional, Aham. mas elas leem, elas produzem hoje, elas leem e produzem muito texto também. Sim, As redes sociais fez com que a gente escrevesse muito mais do que a gente escrevia antes. Agora escreve de uma maneira diferente, né? exatamente. Numa linguagem diferente, né? Você vê a abreviação, são os emojis, não sei o quê. Mas a escrita, você que é uma profissional de comunicação sabe, é apenas uma ferramenta de se comunicar. E com o passar do tempo, essa escrita vai sendo alterada. Aí as pessoas falam assim, mas hoje as pessoas usam um emojizinho ao invés de escrever uma frase. Sim, mas o você, né? Quando a gente usa o termo você, antigamente era voz me ser. E aí as É, pessoas hoje já vão, porque a língua, ela não é estática. A língua, ela vai sempre sendo alterada, entendeu? E a língua, ela é fruto de um tempo, Camila, entende? A língua, ela é falada por nós, pessoas que estamos vivendo nesse exato momento, né, do mundo. Então, a língua, ela se adapta ao tempo que a gente vive. E o tempo que a gente vive é um tempo de muito mais velocidade. É um tempo rápido. Antigamente, para você, por exemplo, quando eu fui criança, você não pegou isso, mas eu não tinha telefone em casa e a gente, para falar com alguém, a gente tinha que ligar para um vizinho que tivesse telefone, fulano, pode chamar o outro, não sei o quê. Então, assim, olha o tempo que você demorava, de repente, para você falar com um parente, com alguma coisa, com alguém que não tivesse próximo ali.
Hoje em dia, todo mundo, né, tem smartphone, manda uma As mensagem ali. crianças também, que é totalmente natural agora, né? As crianças terem smartphone. Então, realmente. E aí, assim, então a língua é fruto de um tempo diferente. E como hoje o mundo é mais rápido, essa língua também vai ser, a necessidade vai ser dela mais rápido, né? Mas eu acho que para ler, tem que ser incentivo. São uma série de fatores, né? Primeiro é você ter espaços de leitura que sejam acessíveis à vida das pessoas, como é a Casa Amarela, a biblioteca de bairro. Você falou aqui, da sua experiência também. Você leu muito porque tinha uma biblioteca comunitária no seu bairro. Isso facilita demais. Porque se você só tem uma biblioteca no centro da cidade, você não vai pegar um ônibus, um trem, não sei o quê, para chegar lá E até pensando também nas famílias que não têm muita condição, né? Isso dificulta bastante. Total, total. Então é fundamental isso, que você tenha, né, espaços que sejam próximos da realidade das pessoas. Uhum. Segundo, é fundamental que o preço do livro, né, que a gente aumente a capacidade das pessoas de compra de livros. Então, o barateamento do livro, né? E política também de incentivo à leitura. A leitura é uma coisa que ela é muito fantástica, porque pelo seguinte, você não pega, né, um super livro aqui, um livro grosso, grande, não sei o quê, de uma linguagem rebuscada, e dá na mão de um primeiro leitor. Você precisa fazer projetos de mediação de leitura, que é o encontro entre leitores e livros e pessoas, né? E a mediação de leitura é você possibilitar esse contato. E precisa ter projetos e precisa ter ações de incentivo. É a professora que conta uma história, né? É o bibliotecário, enfim, as pessoas que fazem com que a gente goste, né, daquela obra. Exatamente. E abordando um pouquinho dos projetos, já que você citou, eu queria que você também discorresse também, falasse um pouquinho para as pessoas que estão assistindo a gente sobre os projetos que a Biblioteca Casa Amarela tem feito na vida dessas pessoas, que também não só são crianças, né? E qual é a principal mudança que esses projetos que você tem visto no seu ideal, né? A principal mudança que esses projetos têm feito para a vida dessas pessoas. Olha, os pilares da biblioteca são, primeiro pilar, educação e cultura. Então, tem empréstimo gratuito de livros, é, passeios em pontos de cultura da cidade, reforço escolar, cursos de línguas, toda uma série de estratégias para reforçar, né, atividades culturais e atividades educacionais. Tem o nosso cineminha também, toda sexta-feira. Então, a ideia é reforçar isso. O segundo pilar é o pilar psicológico. Porque se a pessoa não estiver bem da cabeça, ela não consegue ter concentração para ler um livro. Uhum. Então, a gente tem uma psicóloga aqui que desenvolve algumas ações, né? Tem o atendimento individual com crianças, atendimento psicológico, e tem a ação coletiva com as mulheres, que são os eventos chamados Quinta e Sexta delas. Como é que funciona o Quinta delas? É uma roda de conversa de mulheres para mulheres, né? Então, os homens não participam, que a ideia é um debate que fique entre as mulheres ali, que gere um ambiente de confiança para elas, né? Essa roda de conversa é fundamental. Assim, a gente já viu Uhum. é, uma série de problemas que, quando são tratados coletivamente, as mulheres ganham autoconfiança e conseguem se resolver. E, por último, o atendimento social. Como eu falei, se uma pessoa, né, está com fome, ela não vai pegar um livro, nem muito menos vai frequentar uma biblioteca. Então, a gente tem uma assistente social que desenvolve estratégias de ações sociais. O mais novo projeto, gente, que a gente inaugurou e a gente está muito feliz, é a nossa cozinha comunitária. São 300 pessoas que são abençoadas, né, com um prato de comida por dia, né, com uma quentinha. Elas almoçam com a Casa Amarela, e uma pessoa que está com fome não lê livro, uma pessoa que está com fome não frequenta a biblioteca, uma pessoa que está com fome mal consegue viver, né? Então, a gente é uma tarefa nossa, não é só de promover a leitura, até porque para promover a leitura, a gente precisa cuidar antes do psicológico e da alimentação das pessoas. Então, esses Uhum. 3 pontos, entendeu? A educação e a cultura, o psicológico e o social. E falando um pouquinho também sobre a questão da literatura, você falou que o livro foi uma divisão na sua vida, e também o livro que você escreveu, né, que é A Casa das Sete Portas, abordando a sua enteada Angelina. Queria que você também falasse um pouquinho pra gente como é que foi a escrita desse livro, o que você sentiu. Eu senti medo, Foi. medo total, assim. Porque, imagina, eu tenho 43 anos. Eu conheci a mãe da Angelina, né, Carolina, minha esposa, quando eu tinha 39.
Só que aí veio pandemia, logo de cara. A gente se conheceu em 2019, 2020 veio pandemia. E tanto eu quanto ela, a gente estava trabalhando em linha de frente, a gente não podia ficar com as nossas famílias, e a gente se juntou. A pandemia me casou, assim, acelerou. Me casou não, Muita porque eu coisa já iria aconteceu na casar. pandemia, né? Porque eu já amava a Carol, então eu já iria casar com ela. Mas acelerou, né, um Aham. processo. E aí, quando a pandemia foi melhorando, a gente, cara, a Carol teve que trazer a filha dela para morar com a gente, né, a Angelina. E aí, do nada, eu me vejo com uma criança em casa ali. Eu falei, gente, ixi, e aí, né? A Stephanie, que tá gravando a gente aqui, ó, teve o filho dela lá, se preparou, o Bruno também, né? Eu não, assim, tipo, ó, tamo aqui, Aham. tipo, pronto já, né? Sim. Então eu tive que começar a estudar um pouco, começar, né, a me preocupar com isso, uma educação de criança, porque eu sou professor, mas uma coisa é educar o filho dos outros, outra coisa é o nosso, é outras coisas, né? É bem diferente. E aí, assim, nisso, a observação para mim foi muito importante. E uma coisa que eu vi, que a Angelina tinha uma capacidade muito grande, muito bonita de circular, de dormir em várias casas, né? É, de passar por isso bem. Uhum. E percebi também que ela só tem essa capacidade porque o processo de separação que a minha esposa teve, né, com o ex-marido dela, não foi um processo traumático, foi um processo construído, né? Claro que todo processo de separação não é super fácil, senão não tinha separação. As pessoas não se separariam se não tivesse, né, com algum tipo de problema na relação. Mas Uhum. você pode escolher se você vai tratar isso de uma forma, né, que vai ser traumática para a criança ou que não vai ser traumática para a criança. Então comecei a fazer essa observação. Isso me inspirou a escrever para que outros casais também tenham uma que a separação, ninguém casa para separar, mas se acontecer, que não seja traumático para as crianças, que as crianças não levem isso como uma culpa, que é muito comum. São as que Crianças mais sofrem, né, na são as que mais verdade. sofrem, né? Divórcio. E é muito comum, às vezes, se acharem culpadas nesse Sim. processo, né? Ou terem problemas, daqui a pouco tá precisando procurar terapia também. Então, assim, é melhor, né? Lá na raiz do problema, Uhum. a gente não ter esse tipo de problema. Então, essa experiência, né, que eu tive, fez com que eu escrevesse A Casa das Sete Portas, e foi bem legal, assim, esse processo de construção. E esse espaço aqui tem que servir para isso, né? Isso. Para a gente conversar, para a gente se conhecer mais, trazer experiências bacanas. Eu espero, né, que a estante de ideias, né, mostre para as pessoas coisas legais que estão acontecendo, né, pelo mundo afora, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, que a gente consiga aprofundar temas aqui que a gente conversou sobre educação, sobre a cultura e, sobretudo, sobre o futuro das nossas crianças, né? Exatamente. Então, eu só tenho que te agradecer, tá, pelo convite. Ai, muito Agradecer a obrigada. esses bastidores aqui, as meninas que estão em bastidores. Obrigado, gente. E, assim, estou à sua disposição para a gente conversar sempre. E o mais importante também é a gente fomentar essa questão da literatura para as Sim. pessoas, para as crianças, que assim, é uma coisa para mim, na minha infância, como eu já te falei, eu tive a questão da biblioteca comunitária, então para mim isso foi totalmente excepcional. E hoje eu leio bastante por causa disso. Então, se uma criança lê, ela com certeza muda o mundo, muda a sua vida, muda todos ao seu redor. Então, Com mais uma certeza. vez, Queria deixar obrigada, minhas redes Pedro. sociais para quem quiser acompanhar, tá? Camila, Pedro do Livro. Só seguir lá o arroba no Instagram, Pedro do Livro. Tamo junto, gente. Obrigado. Gente, se vocês quiserem ver uma resenha, é só deixar nos comentários, falar o que vocês quiserem ver e também deem sugestão para o próximo episódio, sem ser esse do Pequeno Príncipe, que vai ser já o próximo. Mas se vocês quiserem ver mais resenhas, deixem nos comentários. E até a próxima. Obrigada, Pedro. Tchau, tchau.